muito prezado, muito lembrado, muito homenageado pela Academia de Livros Teixeira. E eu, em nome desse projeto e em nome da Academia, pediria ao Carbonieri que dissesse algumas palavras de apresentação e também de saudação à professora Raquel Naveira. Meus queridos amigos, eu vou dividir a minha saudação com a Ana Maria Martins, que falará algumas palavras antes, depois eu farei a minha apresentação. Boa tarde a todos. Eu quero fazer uma saudação à nossa palestrante, Raquel Naveira, fazer que essa lembrança de trazer a memória de escritoras que precisam estar sempre lembradas, como Maria de Lourdes Teixeira e Stella Carr, é muito importante. Eu tenho muito prazer em trabalhar com o Carbonieri nesse projeto e de ser também apoiada pelo José Gregório, que está sempre presente aqui conosco. E quero fazer uma saudação afetuosa e de grande admiração à família de Maria de Lourdes Teixeira, que está aqui presente. Ao Márcio, com quem eu me dou bastante, estou sempre encontrando, e Maria de Lourdes, que foi muito amiga. Stella Carr, eu conheci bem, também admiro a obra dela, mas Maria de Lourdes foi minha amiga pessoal. Eu estive com ela 2 meses antes da morte dela, quando ela já estava retirada, que estava no sítio. Eu fui com uma poeta, poetisa, a Fúvia de Carvalho Lopes, visitá-la, e já fiz também 2 palestras sobre Maria de Lourdes, uma aqui e uma em São Pedro, porque eles tinham vindo de São Pedro, as pessoas onde ela nasceu, e me convidaram para ir falar sobre Maria de Lourdes lá. Então, é apenas isso que eu queria dizer, e passo a palavra ao Mafra Carbonieri, que falará sobre Raquel e sobre as autoras que serão abordadas de seguida. Meus queridos amigos, eu conheço Raquel Naveira há alguns anos, e pela melhor maneira de conhecer uma escritora, trocando e-mails. E nessa troca de e-mails, um andou lendo os livros de outro, e eu entrei em contato assim com uma literatura importante, uma literatura significativa, que é a literatura de Raquel Naveira. Li boa parte de sua obra. Não li o último livro dela, que se chama Quarto de Artista, não li. Mas ela é uma escritora tão importante, tão inteligente, tão lúcida. Ela trabalha o texto em prosa, em poesia, também nas ficções infantis ou literatura juvenil, com tal propriedade que se encontra Raquel Naveira em cada página de sua autoria. Eu não li esse livro ainda, Quarto de Artista, mas no trecho dedicado a Castro Alves, Antônio Castro Alves, ela escreve o seguinte, e esse texto revela bem a natureza e os objetivos da poesia de Raquel. Ela diz o seguinte, como se fosse uma carta romântica dirigida ao Castro Alves. Diz o seguinte: Antônio, não me leves a mal. Hoje meu coração palpita sobre a renda do vestido. Meus lábios tremem como rosa ao vento. Minhas mãos não acompanham o pensamento. Neste rio de mergulhar apenas no inteiro. Antônio, não me leves a mal. Hoje na missa não pude ouvir as palavras do orário. Antônio,
sonhei com minha própria liberdade, vontade de beijar tua cabeleira negra como as asas da gravura, acalentar-te nos meus braços, como se fosses uma criança tola. Antônio, não me leves a mal, mas hoje não posso ficar longe de ti. Eu gostei imensamente dessa carta-poema, que na verdade eu sou um leitor que não pode ficar longe da obra de Raquel Madeira. E eu digo isso com toda a sinceridade, que não há outra maneira de viver entre escritores que se respeitam. Gostei imensamente de Raquel falar sobre Maria Lourdes Teixeira e Estela Carlos. Maria Lourdes Teixeira, eu conheço boa parte de sua obra, desde o Banco de Três Andares. Conheço, inclusive, as suas traduções, mandarim, por exemplo, ela traduziu o mandarim. E eu me considero, eu não fui, eu sou amigo pessoal de Rubens Teixeira Scavone. Vejo o Márcio aqui, vejo o seu pai, um amigo muito querido. Então, essa palestra, na voz e no discurso da Raquel, é algo muito importante, muito significativo. Raquel, todos nós, depois de conhecer a sua obra, não podemos ficar longe de você. Boa noite a todos. A memória é a faculdade de conservar e reproduzir ideias ou noções adquiridas. Memória é lembrança, reminiscência. É seguir os vestígios, as lembranças, os sinais. Através da memória, registram-se os instantes que se tornam eternos. A memória une as pessoas num compartilhamento fraterno de emoções e de experiências. A Academia Paulista de Letras lança hoje o projeto Memória da Literatura Paulista. E eu tenho a honra de recordar as personalidades e as obras de duas escritoras que marcaram a cena literária brasileira com brilhantismo e inteligência: Maria de Lourdes Teixeira e Estela Carlos. Maria de Lourdes Teixeira foi romancista, contista, tradutora, memorialista, conferencista. Nasceu em São Pedro, São Paulo, em 25 de março de 1907. Foi casada com Rubens Teixeira Scavone e, em segundas núpcias, com o escritor José Geraldo Vieira. Faleceu em 1987. Formou-se pela Escola Normal Caetano de Campos em 1922. Muito jovem, começou a publicar artigos e contos na imprensa interiorana. Na capital paulista, torna-se colaboradora de vários órgãos de imprensa: Papel e Tinta, Letras e Artes, Folha de São Paulo. Trabalhou na redação das Folhas, Folha da Manhã, Folha da Noite, e das revistas Para Todos e América, onde mantinha uma coluna literária. Durante longa permanência em Paris, foi correspondente de O Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Dedicou-se também, como o Mafra se referiu, à tradução de escritores franceses, como Paul Valéry, Colette, Simone de Beauvoir e Françoise Sagan. Destacou-se como uma ensaísta de grande acuidade. Estreou em 1951 com o romance O Banco de Três Lugares,
que recebeu o prêmio Júlia Lopes de Almeida da Academia Brasileira de Letras. Contemporânea de Diná Silveira de Queiroz, Helena Silveira, Carolina Nabuco e outras que surgiram nos anos de 1940 e 1950, Maria de Lourdes pertence à linhagem humanística daqueles escritores empenhados em testemunhar de uma forma crítica as relações já deterioradas entre a sociedade e o indivíduo, conforme nos explica a professora Nelly Novaes Coelho. Há uma denúncia do poder dos valores, conceitos, preconceitos consagrados pelo sistema familiar sobre a vida das pessoas, principalmente das mulheres. Nesse romance de estreia, o tema central era o drama gerado pela desarticulação entre os indivíduos e as normas tradicionais que entraram em crise no mundo. Milena, a personagem narradora, é uma menina que vive em solidão, num colégio interno, devido à separação dos pais. Todas as personagens são desajustadas. Há conflitos, desencontros entre a verdade interior de cada um e o comportamento que lhes é exigido pelo meio a que pertencem. Lidos em conjunto, os romances de Maria de Lourdes oferecem um painel da alta sociedade paulista do início do século XX, alcançada pela dupla crise que se expandiu pelo Brasil e pelo mundo. De um lado, a crise econômico-política que abala pela base a estabilidade erguida sobre a cultura e o comércio do café. De outro lado, a crise moral existencial provocada pelo positivismo ateu e pela agonia da família patriarcal. Debruçamo-nos com afinco sobre este romance, Raiz Amarga, de 1960. Sobre este romance escreveu Jorge Amado. Romance paulista. Desejo repetir, não para marcar uma limitação, ao contrário. São Paulo há muito reclamava o romance de crescimento de sua burguesia, do desenvolvimento de sua vida, das plantações de café à indústria, do Porto de Santos às revoluções, à inquietação social. Um pouco de toda essa grande temática havia sido motivo de vários romances, alguns muito bons, mas jamais São Paulo havia sido assim tomado em conjunto como tema de um romancista, como o fez agora e com grande maestria Maria de Lourdes Teixeira. Como sul-mato-grossense que eu sou, nascida em Campo Grande, na mesma década em que Maria de Lourdes começou a publicar os seus livros, e vivendo eu em São Paulo há 5 anos, foi um deleite, uma descoberta, uma apropriação do passado da cidade, desta metrópole, a leitura de Raiz Amarga. Fiz um passeio no drama pungente e profundo de Isabel. Essa figura intempestiva, torturada, infeliz, mulher de raiz amarga, e de seu incompreendido e apaixonado Eugênio Monbard. Pela história, pelas ruas, pelo passado, pela sociologia desta complexa cidade. Anotei algumas passagens sobre o café e o crack na voz do angustiado personagem, o coronel Ribeiro Amaral. Nem café, nem dinheiro. Sempre comparecia a este escritório para saldar meus débitos ou receber meus saldos. Sempre lhe remeti partidas de café, tipo 4 mole,
ou do café tipo 5, sem descrição, mas de boa fava, livre de brocados, barrentos, chuvados e mofados. As nossas transações de 1916 para cá sobem a milhares de contos. E o senhor sempre me atendeu. E, aliás, acho que eu sempre fiz jus à sua confiança. Naturalmente, tudo baseado numa rotina de encontro de contas. Agora, porém, ao invés de vir, como sempre, na mesma época, acertar as contas do semestre passado, aqui estou, com a pasta vazia. E quero dizer-lhe com a maior franqueza: sim, tenho café disponível nas minhas tulhas e em armazéns gerais, mas não lhe remeto nem vendo. Outra passagem elucidativa. De fato, meses antes, os editoriais da imprensa, os comentários na Bolsa, na Associação Comercial, no Sindicato dos Corretores, nos centros de São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, se referiam quase exclusivamente à assustadora queda do café e à situação cada vez mais delicada dos fazendeiros, industriais, comerciantes. Acrescia a tudo isso a barafunda política. A situação chega então ao caos neste trecho. Semana após semana, a crise se agravava, atordoando as classes produtoras, os bancos, os negociantes de café. As falências sucediam-se, arrastando firmas consideradas fortes e merecedoras de crédito. Montanhas de sacas de café abarrotavam os armazéns gerais e a sua cotação era miserável. No desenvolvimento desse romance, aparece também como pano de fundo a Revolução Constitucionalista de 32, outro fato histórico importantíssimo e ainda pouco estudado de São Paulo. Ouçam alguns trechos. No dia 4 de outubro, os boatos de revolução chegaram à fazenda. Pessoas vindas de São Pedro traziam informações vagas entre 1000 conjecturas. Entre Rio Claro e Campinas, os passageiros atulhavam não só os bancos e os corredores, como as plataformas dos vagões. De Jundiaí em diante, o trem começou a atrasar, parando em cada uma das estações. Cruzavam-se reclamações e boatos de todos os lados. A Avenida São João, a Praça do Patriarca, o Largo da Sé, o Largo São Francisco estão intransitáveis. E em frente à faculdade, assisti a um comício que acabou em passeata e correria. Lembrando que a volta do personagem Armando da Revolução Constitucionalista, derrotado e só na multidão de retirantes, é uma outra sequência antológica do livro, como explica Eunice Duarte. Lembrei-me das manifestações de hoje, dos black blockers, dos incêndios, quebradeiras, dos vidros estilhaçados nessa cidade caldeira, essa cidade com força de expansão e atração, essas duas leis vitais do universo, como afirmou o personagem Lourenço. São Paulo, cidade condutora do Brasil, antiga estirpe de Piratininga, em que as nossas vidas são tão duras, mas também tão intensas. E eu, que cheguei a São Paulo com marido, filhos, à rua Jaguaribe, andei com Maria de Lourdes Teixeira pela Avenida Higienópolis, entrei no palacete da personagem Isabelinha, um palacete lindo, todo aberto, varrido, espanado, cheio de obras de arte, com uma linda biblioteca. E vejam a descrição. O sol batia nas soleiras e peitorais do lado leste. A passarinhada chilreava no pátio.
Várias senhoras e moças formavam uma equipe de 20 e tantas pessoas. Eponina era a que vinha de mais longe, pois as outras moravam na Avenida Angélica, na Rua Bahia e na Praça Buenos Aires. Vejam também este trecho do personagem Armando fazendo um trajeto para o local aonde nós nos encontramos aqui, agora, neste exato momento, o Aroche. Rua Barão de Capetinga. Tudo fechado na cidade sinistra, vencida e conspurcada. Praça da República, com seus plátanos conhecidos desde a infância, com seus lagos e suas sombras. Mas agora, ela é outra. A velha praça, quase irreconhecível, pois ali está acampado um pelotão de soldados com fuzis metralhadoras. Armando atravessa, imperturbável, à espera de sua vingança, do seu desagravo. Ironicamente, porém, nada acontece. Rua do Aroche, caminho de casa, em direção ao seu bairro. De súbito se internece, sente vontade de chorar. Rua Augusta é este outro romance de Maria de Lourdes. Romance fundamental. Nele temos o confronto entre a mentalidade tradicional tida como correta pela sociedade, transitando para uma nova visão. Uma visão desnorteada, falível, precária do ser humano. A Rua Augusta é a principal personagem desse alentado romance. Romance corajoso, de crônica de costumes. Uma rua tida como típica, de certo ângulo, da fisionomia urbana de São Paulo. Painel, mural da realidade social. Segundo Antônio Delia, Maria de Lourdes sabe fugir do sensacionalismo, mercê de um lirismo que torna nobres mesmo as cenas mais realísticas ou mais chocantes. Leamos um excerto deste livro. Onde está? Num túnel cujos fios elétricos despediam faíscas roçando a extensa abóbada? Numa rua? Uma rua qualquer? Um escoadouro de bairro? Uma artéria central? Não. Na Rua Augusta. Se subisse sempre, iria ter a Avenida Paulista. Vitrinas acesas, portais, salientes, reentranças, prédios de um andar só, raros sobrados, um ou outro arranha-céu, bangalôs adaptados para boutiques e lojas, calçadas repletas de gente em grupos, sempre em grupos. Agora, toda vez que percorro a Rua Augusta, entre esquinas, ruídos, bares, casas de shows, construções, muros de grafite, eu me lembro da personagem Elesbão Machado Cardoso gritando em sua mente assassina: "Oh, maldita rua interminável!" E caminhando em meio a uma multidão que aos poucos o assimila e o integra. Em 1969, Maria de Lourdes Teixeira foi a primeira mulher eleita membro da Academia Paulista de Letras. Em 1987, publica seu último livro, A Carruagem Alada, suas memórias, uma autobiografia, seu próprio testemunho dessa época de conturbações, época que começou nas primeiras décadas do século XX e que ainda hoje não teve fim. Ana Maria Martins passou-me a sua bela palestra sobre Maria de Lourdes Teixeira e sobre essa visita que ela fez
num sítio, e eu gostaria de concluir com essas palavras de Maria de Lourdes, tomadas por Ana Maria Martins, e que realçam a grandeza desta mulher. A alma deste cerro azul é a velha senhora que intercala as leituras, a sombra do terraço ladeado de plantas, com as longas meditações sobre a vida que foi e já não é, sobre o que lhe resta viver. A velha senhora que acompanha o envolver das árvores galho a galho, dos arbustos broto a broto, e que conhece a preferência dos pássaros e dos insetos, a luz das estações e o significado das nuvens e dos ventos. Ela ama tudo isso, com um amor profundo, como deve ser o derradeiro amor da existência. Sabe que o tempo que lhe resta de vida será aqui, à sombra destas árvores, ao pé destas plantas, acompanhada por estes pássaros e estas flores. E não tem outras esperanças que não sejam chegar a ver adultas determinadas plantas, ao alcançar os frutos que certa árvore por ela plantada dará um dia. Pertinente apenas o absoluto da literatura, esperança da juventude, amparo da mocidade, voo da maturidade, consolo ante o amplexo da morte. De contas feitas com a vida, serena à espera da noite irrevogável. Vamos agora falar de Stella Carr. Stella Maria Whittaker Ribeiro Carr. Nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de 1932. Ainda menina, muda-se para São Paulo com a família, onde se radicou. Fez seus primeiros estudos no colégio de Sion, conforme a Hebe já havia me dito hoje. Formou-se em artes gráficas e desenho na Academia Paulista de Belas Artes. Em seu livro Acordar ou Morrer, de 1951, ela se dirige aos seus jovens leitores dizendo: sempre vivi no mundo da criação. Aos 4 anos de idade, mudando do Rio de Janeiro para São Paulo, contava histórias para a menina do espelho. Aos 6 anos, escrevi minha primeira história. Já com letra firme, passei a registrar tudo em um diário, até que descobri a máquina de escrever. Nos anos 60, poetei adoidado, fiz letras de músicas, participei dos festivais. Plantei livros premiados, mas sem público. Daquele tempo, ficou a experiência fundamental. Muita leitura, muita folha rasgada. Essa é a escola do escritor. Temos, portanto, em Stella Carr uma vocação também de infância para a literatura. E assim, dinâmica, generosa, Stella Carr marcou presença em nosso meio cultural. Desde adolescente, colaborou na imprensa com poemas, contos e divulgando a produção poética da sua geração. Durante muito tempo, manteve a coluna Caderno Paulista do Jornal de Letras do Rio de Janeiro. Fez parte da diretoria da UBE São Paulo e foi membro de inúmeras entidades culturais. Sua estreia em livro foi com 3 Viagens em Meu Rosto, com capa e ilustrações de sua autoria. Ela era também artista plástica. Um livro dividido em 3 partes: Rota do Eu, Rota do Mundo, Rota de Vanguarda. Assim comentou o poeta Paulo Bonfim sobre seu livro: Stella Carr desponta nos horizontes da poesia com luz própria e trajetória certa. Mocidade, linguagem nova, inquietação, vocação de espalhar emoção, maneja com a mesma elegância e com a mesma exatidão o verso tradicional e o novo ritmo. Este pequeno livro, Matéria de Abismo, é emocionante. Livro de poemas de 1966.
Stella mergulha na região abissal das águas, onde a vida teria surgido, e fantasia a recriação do mundo após uma suposta hecatombe, uma destruição total. O mar guardando os ecos do verbo divino e do Gênesis. Stella, que estudou oceanografia para escrever essa obra, vai pelas águas do mar, pelas profundezas abissais, símbolos para seu tema e cenário para a sua exposição poética. Na cidade submarina que ela criou, Stella exprime a sua poesia através de flores que traiçoeiramente são animais, e animais que são flores. No fundo do mar, filtra-se a poesia ativa e radiosa de Stella Carr. Uma poesia tão comunicativa e bela, segundo Osvaldo Mariano, que é uma poesia que faz com que voltemos da leitura com os olhos úmidos de beleza e de luz. Desse livro, escolhemos poemas que descrevem luzes num abismo onde a maioria dos seres são cegos. São poemas experimentalistas e, por isso, a parte gráfica do poema seria também muito importante, mas pela leitura vocês já poderão ser tomados pela beleza dessa poesia. Luminescentes. Pirilampos são caravelas de caras velas. Pirilampassam hidrovelas. Pirilampejam hidrolampos em estado de natureza. Pirilampos vão, puras velas em compasso de beleza. São 1001 noites eternas, contando vagalumes e lanternas. E este incrível poema, Estudo para a Sereia, em que Stella brinca com a palavra sereia. Serei a. Diz assim o poema: eu não serei a sereia que toca o claro clarim da espuma na manhã de sal que não há sol, e entretanto toca e tanto o som sem tom por entre a espuma alva e o velho piano negro. Eu serei a sereia de cabelos verdes cordas, no fundo anônimo do rosa azul no sonho, violeta afogado e esmarelecido no arco dos olhos íris, mitologia de cor ativa no mais ensombrado dos mais. E as crianças, os jovens, vibravam com os livros de Stella Carr. Ela foi uma das mais conhecidas e amadas escritoras em pleno boom da nova literatura infantil. Tenho em mãos A Porta do Vento, uma fábula do futuro, onde os homens não aprenderam a amar e a respeitar a natureza. Vivem numa cidade dentro de uma bolha transparente porque o ar lá fora ficou insuportável. Não há mais campos, nem flores, os lagos estão escondidos debaixo dos canos de cimento. Ao final, uma mensagem de esperança na humanidade que se reflete no projeto gráfico que sai do preto, branco e cinza para uma explosão de uma festa de cores. Este outro, O Segredo do Museu Imperial, é um livro encantador. Trama policialesca, bem ao gosto de Stella Carr. Aventuras dos irmãos Encrenca, Marcos e Heloís, que vão para Petrópolis se reunir a um grupo de jovens numa colônia de férias e se
envolvem com um terrível bando de fanáticos que anda explodindo bancas de jornais. A narrativa termina numa surpreendente revelação, num epílogo tocante, com Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão do José Bonifácio, ascendente da nossa querida Ana Maria Martins, em pessoa, apresentando na Câmara um projeto declarando a maioridade de Dom Pedro II aos 14 anos de idade, e como aquele menino frágil, solitário, prestes a receber sobre os ombros uma pesada capa de rei, teve um sinal divino de que ele não deveria temer aquela missão, porque ele teria forças para ser um bom rei. Assombra sustos. As crianças amam esse livro. São contos enigmáticos para serem lidos, saboreados, decifrados antes de um final surpresa. Foram primeiramente publicados na Folhinha de São Paulo e a recomendação era que não deveriam ser lidos na cama para não se perder o sono. As crianças se divertiam com as emoções e aventuras dentro da noite misteriosa. E aqui fazemos uma pausa triste. Estela sofre um duro golpe. A morte do filho, o menino que foi personagem do livro Caderno de Capa Azul, vitimado pela leucemia. Sobrevieram longos anos de silêncio literário, durante os quais, porém, estava em gestação um dos romances mais originais da literatura brasileira, O Homem do Sambaqui. Subtítulo: Uma História da Pré-História. Foi das prateleiras da nossa biblioteca, aqui da Academia Paulista de Letras, tão bem cuidada pela Rubenira, pela Dona Maria Luísa, que eu retirei esses livros e este, O Homem do Sambaqui. Este livro está autografado pela própria Estela Carr a um casal amigo e a data é de 1975. Assim, o crítico Paulo Duarte nos explica esse ambicioso projeto de uma novela poética estranha e original. Fazer ficção com base na pré-história, como a que fez Estela Carr, é ainda mais difícil do que fazer a verdadeira pré-história. Esta é como um romance policial e o pré-historiador, uma espécie de Sherlock Holmes, acompanhando o homem desde há 3 milhões de anos até agora, numa perseguição vigilante, numa eterna recorrência, a cada momento corrigida, renovada, com dados importantes que continuam a aparecer. São poucos os escritores que têm a indispensável imaginação para se internarem nessa selva escura, nesse campo maravilhoso, mas de difícil penetração, que é a arqueologia da pré-história. Sim, Estela Carr foi corajosa, estudiosa de Levi-Strauss, encarou um assunto quase inviolável, a reconstituição no plano da ficção do que teria sido a aventura maravilhosa da vida humana há centenas de milhares de anos. Tarefa perigosa que raros se atrevem a assumir. Estela funde ciência e poesia para falar do encontro do homem e da mulher, atraídos desde sempre pelo amor, pelo mistério da origem da vida, pelo poder da palavra que cria mundos. É esclarecedor o pós-fácio neste livro da autora de Estela Carr, em que ela nos conta, nesse prefácio intitulado A Cultura do Sambaqui, o que são os sambaquis, onde se situa
e onde se contextualiza essa novela lírico-pré-histórica. Diz ela: há 7 ou 1000 anos atrás, os sambaquis, hoje situados na ilha de Santo Amaro, estavam localizados em 2 ilhas diferentes do chamado Paleoarquipélago de Santos, que hoje se reduz a algumas ilhas maiores, como a de São Vicente, a de Santo Amaro e a Baixada Santista, o Engaguaçu dos Índios, junto à base da Serra do Mar, formado também pela sedimentação eólica e marinha, e juntando com o tempo várias ilhas numa só, por esse mesmo processo geomorfológico. Aí se encontra localizado o nosso homem do Concheiro, em 2 aldeias que distam uma da outra apenas 14 quilômetros, espaço que naquela época se transpunha por mar. A vida cotidiana desse homem, o meio em que viveu, quais suas crenças, quais seus rituais, até mesmo rituais antropofágicos, é o que se pretende reconstruir com essa história. Trabalhamos com base sólida na pesquisa, mas com a livre utilização dos recursos da imaginação e da linguagem, na tentativa de descobrir a imagem humana desse povo tão pouco conhecido e de reencontrar, pela palavra literária, o ser vivo, espontâneo e sensível que certamente foi. E o homem do Sambaqui, este que viveu nas praias de Santos, e hoje de Santos temos a presença da poetisa Carolina, do seu esposo Cláudio de Capua, que eu muito agradeço, e quando estava fazendo a pesquisa e lendo sobre os Santos, lembrei-me deles. Stella K. faleceu em 2008 e nos deixou todo esse legado de originalidade, lirismo, alto padrão imaginativo. Antes de finalizarmos, um momento de gratidão. Gratidão é o sentimento próprio das pessoas maduras. Agradeço essa oportunidade, primeiramente, à Academia Paulista de Letras, ao seu presidente, Dr. Antônio Mendonça Penteado, aos acadêmicos José Gregory, Mafra Carbonieri, Ana Maria Martins. Agradeço ao coordenador do projeto, Antônio Clementim, a Adi Bonetti, as senhoras Maria Luísa, Rubenira, da biblioteca. Agradeço as presenças de todos, agradeço a presença do Felipe, que está representando os meus amigos. E assim, seguimos as pistas, aqueles vestígios, lembranças, sinais da memória, contidos nas obras e nas trajetórias dessas 2 grandes escritoras. Invariavelmente associado à memória está o seu corolário, a saudade. E a saudade aumenta com o tempo. As pessoas que se foram não vivem mais do lado de fora, mas vivem dentro de nós. Muitos aqui presentes são familiares de Maria de Lourdes Teixeira, Márcio Scavone, sua família, que eu agradeço muito, prestigiou muito a minha palestra, a presença desta família de Maria de Lourdes Teixeira aqui. Eu agradeço. São pessoas aqui que conviveram, que conheceram Maria de Lourdes e Stella K. Fica essa saudade. Saudade dessas mulheres cativantes, corajosas, saudade dos seus temas literários, do seu imaginário. Saudade de Maria de Lourdes Teixeira, de uma São Paulo do café, das revoluções, do palpitar das ruas. Saudade de Stella K, voltada para a infância,
para a poesia modernista, para o homem pré-histórico que primeiro pisou as margens da Praia de Santos. Saudade. E há solução para a saudade? Há uma solução, como essa, apontada no poema de Stella Carr. Solução: voltar ao